Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, no princípio da nossa missa, podemos elencar alguns elementos alguns motivos que fazem com que nós nos reunamos hoje em nome do Senhor. A apresentação do Senhor, o dia dos consagrados e outros motivos que cada um de nós traz hoje. Então, na apresentação do Senhor, nós podemos ver que Jesus é levado ao templo, é apresentado ao templo como dizia a própria lei de Moisés, que todo filho varão tinha de ser levado ao templo, apresentado para ser dedicado ao Senhor. Então, nesta tradição, nós vemos como é que se revela a natureza e a missão de Jesus. Simeão, quando recebe o menino, as palavras que ele diz revelam a natureza e a missão de Jesus Cristo. Portanto, também nós, quando trazemos aqui a ideia dos consagrados, estamos a dizer que o consagrado também é apresentado ao Senhor para ser entregue como servidor, como pessoa dedicada inteiramente ao próprio Senhor. Então, nós temos as três leituras, primeiro da profecia de Malaquias, da carta aos Hebreus e o Evangelho de Lucas. Então, vamos começar com o texto de Malaquias, a primeira leitura. Malaquias anuncia a vinda ou a chegada do dia do Senhor. Ou então ele procura apelar os seus filhos, os seus seguidores, de que o dia do Senhor vai chegar. Então, este contexto remete-nos ao que a gente celebrou no domingo passado, ouviu no domingo passado. A comunidade já se encontrava na terra depois do exílio. Então, neste momento, nós estamos a ver que a comunidade já construiu o templo, já estava a ter uma vida normal, já estava a praticar a sua religiosidade com normalidade. Mas este povo que já se encontra a viver a própria religiosidade, também acaba caindo numa rotina que aquelas palavras que são ditas muitas vezes na oração se tornaram palavras vazias. Pois já não conseguiam viver, sentir cada palavra que eles diziam. Como não sentiam as palavras, assim também a própria vida deles não correspondia ao convite, ao chamamento de Deus. Portanto, Malaquias, neste contexto, procura dizer, procura alertar de que vai chegar o dia em que o Senhor virá para poder purificar o seu templo, pois o templo não está a exercer a verdadeira função de ser o lugar onde as pessoas venham para poder se encontrar com Deus e ouvir a palavra de Deus, mudar a sua vida de acordo com esta palavra. Então nós estamos a ver se a própria religião é nos conectar a alguém. Quando a gente pronuncia a palavra, ou dizemos que somos religiosos, praticamos uma fé e não nos conectamos a Deus, é porque estamos a ter uma vida, uma religiosidade vazia. Uma religiosidade que já não carrega consigo espiritualidade, pois ela não transforma a nossa vida, também não transforma a própria sociedade. Então, Malaquias sente percebe este sentimento e procura alertar os seus fiéis. Então, nós podemos ver que a palavra do Senhor vai sendo atual também nas nossas próprias vidas, que é praticarmos uma religiosidade ou uma religião que não transforma a nossa própria vida. Portanto, vamos encontrar irmãos e irmãs que vêm para a igreja, mas a vida não corresponde com a vida daquele que ouve a palavra de Deus. Vamos encontrar irmãos que procuram buscar os sacramentos, mas muitas vezes não é porque querem viver de acordo com os próprios sacramentos. Portanto, nós podemos perceber que o Senhor nos convida, através do profeta Malaquias, a sermos religiosos no verdadeiro sentido da própria palavra,
de buscarmos a Deus, procurarmos também transformar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Então nós podemos ver que as pessoas vêm para a igreja muitas vezes porque aprenderam assim desde muito tempo. Desde muito tempo aprenderam que aos domingos temos que nos preparar para ir para a igreja. Mas muitas vezes, quando vêm para a igreja, não conseguem se conectar a Deus, não conseguem aprender alguma coisa para que possam mudar as suas próprias vidas. Portanto, assim também a religião se torna alguma coisa rotineira. Alguma coisa que não tem nada de espiritualidade, vai ser simplesmente tradição ou então ritualismo. Então, o ritualismo acontece sempre nas nossas vidas, se a gente não prestar atenção. Às vezes a gente pronuncia as palavras nas nossas orações que não queremos significar aquilo que estamos a dizer. A gente se ajoelha para pedir alguma coisa, mas já não é aquilo que a gente realmente quer, sente, são simplesmente palavras vazias. Então Malaquias também, estas palavras de Malaquias devem ser percebidas e postas em prática no nosso dia a dia e no nosso contexto. Pois o Senhor vem. Malaquias vem dizer, o dia do Senhor vai chegar quando o Senhor aparecer para purificar o seu templo. O Senhor também vem nas nossas próprias vidas. O Senhor veio para poder nos purificar, para poder dar-nos a libertação e a própria salvação. O Evangelho que ouvimos hoje é exatamente o cumprimento desta profecia. Se Malaquias disse, ou vai dizer que vai chegar o dia em que o Senhor poderá vir no templo e purificar o seu templo, hoje o Evangelho já nos apresenta o menino que é apresentado, é introduzido no templo. Então Jesus, estamos a ver como é que Jesus hoje procura cumprir a profecia. E o Evangelho nos apresenta um cenário muito curioso. Apresenta-nos Simeão, que é encontrado no templo, que recebe o menino. Apresenta-nos também a profetisa Ana, e Maria e José. Então vamos começar primeiro com ele. Simeão era um homem, como diz o próprio texto, piedoso e justo. E sobre ela diz o texto que é uma mulher que não parava de servir a Deus no templo. Portanto, estamos aqui a dizer duas pessoas que eram pessoas dedicadas ao serviço de Deus, entregues a Deus. Portanto, hoje, Jesus é apresentado ao templo e Simeão é quem recebe. Então, nós podemos ver aqui que Simeão e Ana representam também todos aqueles que, de maneira constante e perseverante, procuram seguir os caminhos do Senhor. Simeão, diz o texto, já de idade avançada, mas ele não parava de esperar pelo Messias que poderia chegar. Por isso, tão logo ele recebe Jesus nos seus braços, ele vai dizer, agora, Senhor, segundo a tua palavra, deixai-me ir em paz, porque eu já vi o Messias, eu já vi a manifestação de Deus da salvação para todos os povos. Então nós estamos a ver que ele acreditou nas promessas que lhe foram feitas. Ele acreditou nas palavras que lhe foram ditas de que ele não morreria sem que visse o Messias. Então nós muitas vezes também perdemos este lado da paciência, da constância na fé. Nós queremos, enquanto rezamos, já temos cronograma. Nós queremos que Deus siga os nossos passos. Que o ritmo também tinha que ser nosso. Mas Deus é quem procura fazer a sua vontade no seu próprio tempo. Portanto, as promessas de Deus não têm prazo de validade. As promessas de Deus poderão se cumprir quando
no tempo de Deus. No tempo de Deus. Portanto, nós muitas vezes teremos pessoas impacientes com o próprio Deus, incapazes de esperar na promessa de Deus de que algum dia vai se revelar. Portanto, vamos encontrar irmãos ou cristãos que vão andando de igreja para igreja, vão pisando de profetas para profetisas, de pregadores para pregadoras, de grupos para grupos, de paróquias para paróquias. O que estão à procura? Supostamente estão à procura da revelação, estão à procura da graça de Deus. Pode parecer piedade, pode parecer uma busca constante de Deus, mas este é um paganismo escondido de piedade. É um ateísmo que não quer depositar em Deus a vontade, os critérios também. Deus poderá, sim senhora, cumprir com as suas promessas, mas é no tempo dele. Deus sabe quando é que poderá se manifestar. Então os cristãos agora vão tendo um sentimento, então, uma fé, religiosidade também, que depende das circunstâncias. Qualquer pequena coisa já vão aderindo. Basta alguém aparecer que é um pregador, é algum profeta, somos nós que estamos a abandonar os nossos lugares para seguir já este homem, para seguir já esta pessoa. Não temos a paciência de esperar. Então nós estamos a ver aqui hoje, Simeão e Ana foram pessoas perseverantes. Esperaram confiadamente ao Senhor, e o Senhor se revelou, se apresentou a Deus. Então procuremos também ser pessoas de uma fé inquebrantável, pessoas de uma fé forte, que não se deixam desesperar por qualquer coisa, mas procuram permanecer em Deus. Portanto, Simeão ensina-nos exatamente isto, a perseverança, a constância na fé, a sermos pessoas fortes enquanto esperamos a realização de Deus. Então nós estamos a ver como é que os planos de Deus se cumprem no seu próprio momento. Como diz o próprio Senhor, os meus pensamentos não são os vossos. Os nossos desejos também não são os desejos, não são como os desejos do Senhor. Um outro cenário curioso é que no templo havia sempre os líderes, que eram os sacerdotes, aqueles que cuidavam do templo. Mas o Senhor se revela não aos sacerdotes, não aos escribas, mas se revela em Simeão, se revela nesta profetisa, nesta mulher, que com uma fé simples são capazes de compreender, de perceber Deus naquele momento. Enquanto muita gente olhou, viu o menino, Simeão viu Deus. Ele percebeu de que nele estava a salvação. A libertação chegou. Então nós também estamos a ver como é que Deus muitas vezes se revela nas coisas simples. Deus se revela também em pequenas coisas onde passa a vontade dele. Deus sabe muito bem como fazer chegar a sua vontade aos homens. Então procuremos mais uma vez, irmãos e irmãs, prestar atenção aos pequenos detalhes. Naquilo que Deus procura nos ensinar. Procura também nos fazer compreender qual é a sua verdadeira motivação. Então hoje, com o avanço da tecnologia, nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais vulneráveis, com uma fé também descartável. O imediatismo também tomou conta de nós. Tudo tem que ser como, quando a gente quer e onde a gente quer. Deixamos de colocar em Deus, ou deixar que Deus haja de acordo com a sua própria vontade. Então nós hoje também somos representados por Simeão e Ana, que na sua simplicidade, na simplicidade da própria fé, procuraram
permanecer em Deus, procuraram perseverar no serviço ao Senhor. Então estamos a ver o que diz o texto. Deus se revelou nestes homens justos, piedosos, tementes a Deus. Procuremos também, irmãos e irmãs, ser pessoas tementes a Deus, pessoas que procuram realmente confiar nas promessas de Deus e no tempo de Deus. E é curioso como é que o texto continua ainda a dizer-se. Simeão, ou então Maria e José, eles desde a concepção já sabiam que seu filho carregava consigo a divindade, era um homem de Deus. Ainda assim, eles procuraram cumprir aquilo que dizia a lei, de que todo filho varão tinha de ser apresentado ao templo. Que humildade esta mulher tem, de apresentar o homem Deus para que Simeão oferecesse ele a Deus. Isto é humildade. Então nós muitas vezes basta termos alguma coisa, já deixamos de ser humildes. Até as pequenas leis que a gente tem, já não queremos cumprir. Nós nos sentimos de que nós já somos alguma coisa, já temos alguma coisa. Maria hoje nos ensina também a sermos pessoas simples, pessoas humildes que procuram servir o Senhor na simplicidade, na perseverança e na busca constante de Deus. Então, irmãos e irmãs, não caiamos na rotina da religiosidade. Procuremos compreender cada palavra pronunciada, cada oração feita, cada palavra ouvida, para que a gente possa realmente transformar a nossa vida. E assim, quando o dia do Senhor chegar, possamos nós também ser encontrados no templo, tal como Simeão e Ana. Que hoje, enquanto rezamos pelos nossos consagrados, que eles também possam ser pessoas dedicadas ao próprio Evangelho. Não só dedicadas, mas que procurem viver também o Evangelho de Cristo. Assim seja.